Boa noite, sejam bem-vindos aos que estão aqui em nossa casa, a todos vós que estão nos assistindo pela plataforma do Facebook. Sejam muito bem-vindos neste sábado, 1º de outubro de 2022. Recebam onde estiverem as bênçãos de Jesus. Preparemos-nos para este momento. Aqueles que desejarem a magnetização das águas, por gentileza, preparem e deixem nas imediações, porque no final pediremos aos benfeitores para magnetizá-las. Temos alguns minutinhos ainda, lembrando que temos diversas atividades em nossa casa. Aqueles que tiverem curiosidade para saber dessas atividades, procurem aqui no Facebook, que ali encontrarão todos os nossos trabalhos à disposição, sejam presenciais, sejam virtuais. É uma alegria recebê-los, bem-vindos. Enquanto aguardamos esse momento das 19h30, vamos apreciar essa música, que é de Mozart, composta para meditação. Chegamos às 19h30, vamos fazer a nossa prece inicial. Vou diminuir aqui a nossa música. Este é um momento importante da nossa noite, um momento em que nós, conectando os nossos pensamentos, sintonizando os nossos pensamentos e corações em Jesus, busquemos nele as inspirações para esse momento, agradecendo a Deus porque estamos aqui sob o seu influxo de amor. Que possamos aproveitar, querido Mestre, os ensinamentos que aqui iremos apreciar. Abençoe-nos e abençoe a tantos quantos estivermos endereçando o nosso pensamento nesse instante. Assim, em teu nome, iniciamos a tarefa que nos compete realizar nesta noite. Assim seja. O nosso tema é algo bastante importante para entendermos o nosso processo na evolução e na construção de nós mesmos. Como construir o reino de Deus em nós mesmos. Será que temos alguma ideia a respeito dessa construção? O que precisaremos para construir esse reino de Deus? Bem, isto é com a Rejane dos Reis, que irá fazer essa condução aqui nesta matéria. Por gentileza, Rejane, a palavra está contigo. Bem-vinda, sucesso. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos nossos amigos presenciais, aqueles que estão nos acompanhando pela plataforma. Uma alegria podermos estar novamente nesta seara de luz para refletirmos a luz do Evangelho de Jesus, nosso mestre amigo. Então,
A pergunta inicial vai ficar para o final. A proposta é essa. Hoje vai ser diferente. A pergunta inicial vai ser respondida no final, porque nós vamos fazer um passeio agora há 2000 anos atrás. Vamos refletir a respeito de uma passagem que está em Mateus capítulo 5, versículos 3 a 11, em que conta-nos que Cristo subia um monte e lá, em meio à multidão, ele reúne-se com seus apóstolos e começa a trazer grandes elucidações com sua pedagogia perfeita. Começa a trazer aos seus apóstolos ensinamentos preciosíssimos que servirão para toda a eternidade. Ele nos traz as bem-aventuranças. E cada uma das bem-aventuranças vem carregada de uma determinada virtude. Então o Cristo fala para os seus apóstolos, primeiro delas: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A virtude que acompanha essa bem-aventurança, a humildade. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. A segunda bem-aventurança. E a virtude, a resignação. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansuetude é a virtude desta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque eles serão saciados. A fé é a virtude. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. E a misericórdia é a virtude. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Espontaneidade e pureza de coração é a virtude dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Altruísmo é a virtude. E bem-aventurados, por fim, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E a virtude é a caridade. Bem, agora sim vamos começar as perguntas. Vamos voltar lá atrás. Os apóstolos naquela época que ouviam o Cristo pregando as bem-aventuranças, ensinando-as, naquela época os apóstolos compreenderam o que Cristo gostaria de dizer. Os apóstolos entenderam o que significava o reino de Deus. O que vocês acham? Os apóstolos compreenderam a mensagem de Jesus? Vai lá, Luiz. Na verdade, os apóstolos perguntam a Jesus por que lhes falas por parábolas. E Jesus responde aos apóstolos: para vocês foi permitido conhecer os mistérios do reino de Deus. Para eles ainda não, porque eles ouvem sem ouvir, veem sem perceber que estão vendo, né? Então, assim, eles não tinham conhecimento do reino dos céus, né? Que os apóstolos já tinham, né? Por causa que eles estavam em missão e conviviam com Jesus, e Jesus, nas suas conversas, falava sobre eles, sobre o reino dos céus, né? Então, o reino dos céus é determinante para a gente entender a continuidade da vida que eles, os hebreus, né, tinham esse entendimento através da ressurreição, mas eles não sabiam como, né? Então os apóstolos já tinham essa condição de entender, né, esses mistérios do reino dos céus,
mas os outros não, por isso que ele falava por parábolas. E essas bem-aventuranças são condições de virtudes que precisamos construir para chegar ao reino dos céus. Muito bem, tu chegou onde eu queria. Se os apóstolos entendiam, e tu estás afirmando que o reino dos céus são as virtudes, o que se passou então com Simão Pedro quando ele desembainhou a espada e foi cortar a orelha do soldado? E Jesus lhe disse: embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então Simão Pedro, que entendia o reino dos céus, ou o reino de Deus, tomou da espada e cortou a orelha do soldado. Como se explica isso? Muito bem, a pergunta é muito show, porque esses automatismos aparecem nas nossas vidas, né? A gente ainda não construiu as virtudes que precisa, e elas só se constroem por exercício. É muito legal a pergunta, porque essas construções ainda não estavam presentes nos apóstolos. Daí Jesus fala para Pedro: esta noite, né, tu ainda me antes do galo cantar, me ajuda aí. Exatamente, antes que o galo cante, tu irás me negar 3 vezes. Mas antes disso, Jesus também perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, mestre. Então, cuide as minhas ovelhas. De novo, Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? Sim, mestre. Então, cuide as minhas. 3 vezes Jesus perguntou se Pedro o amava. O que Jesus queria dizer com isso? Que vem do coração, que precisa ser construído através do amor. Pode dizer. Temos uma intervenção aqui da Antônia Top. Ótimo. Ela diz: eu acho que eles confiaram em Jesus, mas não compreenderam. Perfeito, perfeito. E podemos acrescentar que conhecer não significa exercitar. Exatamente. E muitas vezes se compreende de forma equivocada, né? Porque Judas traiu Jesus. Judas traiu Jesus porque ele era mau, porque ele tinha uma índole má, que hoje a gente ouve muito, né? As pessoas dizem assim: parece Judas. Como se Judas fosse o escândalo. Judas, será que verdadeiramente tinha a maldade no seu coração? Judas tinha, na verdade, a falta deste entendimento que a Antônia nos fala, né, e que a gente tem desenvolvido aqui. Judas tinha a falta do entendimento. Por quê? Porque Judas compreendia que Jesus era o rei do reino. Então, para poder exercer o seu reinado, ele precisava ter ali um conchavo com os poderosos. E através deste conchavo com os poderosos, aí sim eles iriam para a batalha, matavam, e Judas se entendia como sendo ele o mentor da coisa toda. Então ele entrega a Jesus, Jesus é preso na cabecinha do Judas, pressupomos. Jesus estaria preso, ele promoveria toda a batalha, conquistaria o reino, e aí então chegaria: pronto, mestre, agora o teu reino está formado, pode sentar no teu trono. Entretanto, o que aconteceu? Jesus foi crucificado. E aí o desespero e o arrependimento levaram Judas ao suicídio, porque ele não suportou o peso da sua atitude, mas ele não entregou Jesus para ser morto. Ele tinha o entendimento do reino dos céus ou do reino de Deus de forma equivocada. Não é verdade? Alguma colocação aqui no público? Se não tenho, posso fazer. Se não tenho, posso Por fazer. favor, gente, vamos, manifestem-se, vamos comentar. Pode falar. Na verdade, Jesus entendia o Judas. Tanto é que a primeira pessoa a receber depois
da morte, né, da materialização de Jesus, é a Maria de Magdala. E ela pergunta: mestre, não fostes aos céus ainda? E ele fala: não, eu vim buscar o meu amigo que está aqui, que era Judas. Então, assim, Jesus entendia perfeitamente aquela situação. O Rogério Ranucci traz uma colaboração para nós. O mestre conhecia as fraquezas de cada discípulo. Sabia que não eram ainda espíritos puros, porém semeou em corações valorosos. Perfeita colocação do Rogério, excelente colocação. E acima de tudo, além dele ter essa compreensão das limitações dos seus apóstolos, ele dava tempo ao tempo para que eles, através dessas histórias, dessas parábolas, dessa fala pedagógica, eles compreendessem, não é? Quando tu fala assim que eles compreendiam, que Jesus sabia, eu posso dizer que Jesus sabe que nos compreende. Ele sabe das nossas fraquezas, então compreende as nossas imperfeições e as nossas ações negativas. Exatamente. Mas ele não nos condena, ele nos oferece oportunidades, né? Ele próprio ou através da interferência que ele busca fazer com Deus para nos oportunizar novos experimentos. Perfeito, perfeito, excelente. Então vamos trazendo para o hoje, né? O Paulo traz essa conversa para o aqui e para o agora, para a nossa época, para o nosso tempo. Nós, hoje, 2000 anos depois, agimos de forma diferente dos apóstolos? Se ninguém tiver comentário, eu posso fazer. Grácia. Não, ainda não. Nós estamos lá recém aprendendo a construir, né, se melhorar para construir, quer dizer, firmar mesmo as virtudes dentro de nós. E é muito trabalhoso, muito penoso, por causa das nossas dificuldades com o orgulho, com a vaidade, com o egoísmo. Né? Perfeito. Então, E antes... muitas vezes no dia a gente nega Jesus, muitas vezes. Sim, Né? sim. E vamos fazer uma pergunta, tanto para o público que aqui está, quanto para o público que está nos assistindo aí pelo Facebook. Do que é formado o alicerce desse reino de Deus em nós? Do que será? Que alicerce é esse? Do que Porque será se esse é uma alicerce? construção, nós temos que ter uma base. Então o reino de Deus não é um lugar circunscrito, né? Como muitos imaginavam lá atrás, há 2000 anos, e como muitos ainda hoje imaginam, que vão poder comprar um pedacinho do céu, que vão, né? Ainda muitos acreditam nisso, que o reino de Deus é um local, é um lugar. Nós estamos falando aqui que não, que o reino de Deus é uma construção em nós mesmos. E aí o Paulo faz essa magnífica pergunta. Então, quem responde? Eu acho que é na fé. Tem que ter fé. O amor. Na Mas fé, o no amor, ainda naquela infância. O amor constrói tudo. na fé, no amor. É isso aí. Mas antes disso, nós vamos aqui pegar um comentário da Beth Lima. Diz: ainda não temos a compreensão que Jesus espera de nós. Ainda estamos mais próximos do ponto de partida do que do fim. E ela volta depois dizendo que o alicerce é o amor. E o reino de Deus está dentro dos nossos corações na medida em que amamos. Excelente o comentário da E Beth. eu poderia agregar aqui que esse alicerce chama-se as bem-aventuranças. Exatamente, porque a gente falou de cada virtude que está inserida em cada uma das bem-aventuranças. Então, é o desenvolvimento de todas essas virtudes, das quais... Sobre essa base, sim, constrói-se o reino em nós. Em nós, exatamente. É a gente poder carregar essa felicidade de termos conquistado a capacidade de amar o próximo como a nós mesmos, de sermos caridosos
para conosco, porque eu não consigo ser caridosa com o outro se eu ainda não consigo desenvolver a caridade em mim mesma, né? Eu preciso aprender a me amar, a me respeitar, a me conhecer, e aí desenvolvendo a caridade dentro de mim, eu consigo desenvolver a caridade com os meus semelhantes, com o meu próximo. O Luiz queria fazer um comentário. Na verdade, no capítulo 5 tem Bem-aventurados os aflitos. Sim. Depois, no 7, 8, 9 e 10 tem as bem-aventuranças. Mas entre essas bem-aventuranças tem um capítulo importante, que é o 6, que é o Cristo Consolador, que é... Vou pegar isso porque eu trabalhei isso com os pais hoje. Ele trouxe cola. Não está valendo. Não está valendo. Que é o seguinte: vinde todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem está falando isso é Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repousos para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O que é o jugo? É a lei. Que é o fardo? As provações. Então, assim, é exatamente nas provações que a gente tem que exercitar as bem-aventuranças. E consegue-se, nas horas difíceis, aquelas horas bem inoportunas para a nossa visão limitada, a gente consegue desenvolver a virtude? Eu acho que para mim o alicerce é o Evangelho de Jesus, que é onde está a lei, né, do Criador, quando a gente aos poucos vai se fortalecendo na vivência do Evangelho. Sim. Isso é gradual, cada um tem seu tempo. Né? Perfeito, é uma Graças construção. A Deus, exato. cada um tem seu tempo. Isso mesmo. E o despertar, muitas vezes a gente tem, até pode ser uma prova bem pesada, a gente tem esse amparo de Jesus, dos mentores, né, para nos ajudar a despertar. Perfeito. E não é um castigo, e sim uma lição que temos que aprender. Uma necessidade nossa para o aprimoramento. Um exercício das virtudes. Ótimo. Novamente um comentário aqui da Beth Lima. O ser humano quer muito ser amado, mas ainda não sabe amar. É verdade. É verdade, né? Quando eu digo eu te amo por aí afora, será que eu te amo mesmo? Se o fariseu pergunta a Jesus qual é o maior mandamento, né? E ele diz que é amar a Deus, né? E o amar a Deus não é, por exemplo, você está perguntando agora o que é amar, né? Sim. Respeito, agradecer, né? Envolver aquela pessoa com gestos de resignação, de perdão. Desejar o bem a ela. Desejar o bem a ela não é o exercício do amor? Então, assim, quando as provas que a gente está passando, e nessas provas a gente tem que resignar, né? Correu aí uma série de virtudes, né? Sim. Esses exercícios, a gente está amando a Deus quando está fazendo isso. Exatamente, porque eu amo a Deus quando eu amo o meu próximo. Quando eu estou amando o meu próximo, eu estou amando a Deus, porque Deus está em todos nós. Tem uma história muito interessante. Jesus orientou Pedro a construir a casa do caminho, né? E dentro desse pedido de Jesus, ele não estava falando exclusivamente de uma casa física, de uma construção, de uma obra. Ele estava falando para que Simão construísse a casa do caminho dentro dele próprio. E Simão Pedro estava num dia muito cansado, extremamente esgotado do trabalho. Ele mal podia comer, ele mal conseguia tempo para as suas refeições. Então, naquele dia fatídico, ele estava extremamente cansado. E às 5 horas da tarde, ele disse: chega, vou fechar a porta e não vou atender a mais ninguém. E fechou a porta. E a porta se abre e entra alguém. E ele imediatamente diz:
A porta estava fechada. Não tem mais atendimento hoje. Nós encerramos o expediente. E aquele alguém tira a túnica e é o Cristo. E ele chora copiosamente diante de Jesus. Então, nós não somos assim? Nós somos assim. Então, se somos assim, é porque a gente ainda não conseguiu construir esse reino. Tem uma tarefa longa pela frente. Vamos lá. A Antônia toca. Fomos criados e temos em nós a essência divina. Nosso compromisso é grande e necessário de cultivar essa essência através da prática dos ensinamentos de Jesus. Praticar os ensinamentos significa fazer aos outros o que gostaríamos de recebermos deles. Pronto. Perfeito. Sintético. Ótimo. A Maria Escosiero Duque. Amar é desejar o bem. E o Rogério Ranucci. Talvez seja a prática da lei do amor que o Cristo nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Vou aqui dizer ao Rogério Ranucci que não é talvez, é isto mesmo. Isso mesmo. Não é um talvez, esta é a realidade. E a Fabiana Silva diz: certamente leva em consideração o nosso esforço para vencermos as más inclinações. Jesus, né? Jesus certamente leva em consideração. Com certeza, né? Com certeza. Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. Tem mais um comentário, né, Paulo? Da Maria Lúcia. Tem. Diz a Maria Lúcia ainda: quando me amo, eu estou exercitando o amor a Deus, pois sou essência divina. Ótimo, Maria Lúcia. Exatamente isso. Nós precisamos aprender a nos amarmos para conseguirmos amar o nosso próximo. A pessoa que não se ama, ela dificilmente, ou melhor, nunca vai conseguir amar o próximo, porque ainda não conhece o amor, ainda não sente o amor na sua essência. Por causa disso que a Maria Lúcia nos diz, a nossa essência é divina. Então, se eu não consigo amar o divino que há em mim, como eu vou amar o divino que há em ti? Como? Se eu ainda não compreendo a minha essência, se eu ainda não compreendo a respeitar os meus limites, as minhas dificuldades, porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos vicissitudes, todos nós temos dificuldades, alguns mais em algum ponto, outro no outro ponto, mas percebermos as nossas próprias dificuldades, aceitarmos no bom sentido, percebermos que temos a dificuldade, mas acima de todas as coisas, trabalharmos para desenvolver em nós a superação dessa dificuldade. Trabalharmos em nós a busca pelo progresso, pelo desenvolvimento em nós mesmos deste reino de Deus. Tem mais algum comentário aí? A Luana Patrivisky diz: bonito falar sobre amor, mas a prática deixa a desejar, reticências. Perfeito, só que se nós ainda não conseguimos nem falar, nós estamos falando, é meio caminho andado. Nós estamos parando para falar de amor. Todas aquelas coisas que nós começamos a desenvolver, ainda que seja da boca para fora, é um primeiro passo. Porque, como foi dito anteriormente, Jesus nos conhece. Jesus conhece as nossas limitações e Ele acredita em nós. O nosso mestre acredita que nós poderemos chegar à angelitude, pois que é para isso que nós aqui estamos. Cada um de nós, por mais imperfeitos que somos, ou que sejamos, nós todos caminhamos para a angelitude. Estamos aqui para atingirmos a perfeição. E assim será. Cada um no seu passo, cada um no seu compasso. E a Beth Lima diz: o amor também deve ser exercitado. Perfeito, Beth. Pode falar, Luiz. Na verdade, a gente não tem noção, né, do que era Jesus. Né? Ele só dá uma pálida ideia do que era, né?
mas é importante colocar Jesus no devido lugar. 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era espírito puro. E nós engatinhávamos nessa caminhada evolutiva. E ele prova essa condição de espírito puro quando ele antecipa uma realidade que o Pedro vai viver, que tu comentaste aí, né? Então, assim, isso nos dá um entendimento de quem era Jesus, né? E é para esse lugar que a gente quer ir. Exatamente. Mas, antes de tu ir para a finalização, Regiane, sim, a Maria Lúcia Dutra explica que quando falamos, penso que já estamos construindo um sentimento e depois exercitar. concordo com a Maria Lúcia, também penso assim, eu acho que esse é o primeiro passo, né? É a gente começar a refletir a respeito. E aí, a partir disso, a gente começa a praticar aquilo que a gente aquele conhecimento que nós estamos buscando. E por fim, né, estamos indo para o nosso encerramento, eu gostaria de encerrar aqui com alguns conceitos sobre o reino de Deus. André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, ele nos diz: estado de sublimação da alma, criado por ela própria através de reencarnações incessantes. Rodolfo Caligares, no livro Sermão da Montanha, está dentro de nós mesmos. É um estado de felicidade proporcional ao grau de perfeição adquirida. E não há outro meio de consegui-lo senão praticando o bem, porque só o altruísmo purifica, melhora e aperfeiçoa as almas. E no Boa Nova, Humberto de Campos nos diz que é obra divina no coração dos homens, é edificação divina da luz. E nós que somos espíritas, então temos ainda capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços para dominar as suas más tendências. Então, sejamos estas criaturas que se esforçam, que buscam incessantemente, incansavelmente, mas acima de todas as coisas, que acredite em si, que acredite no seu potencial, na sua capacidade, na condição de superação, porque o Cristo, ele acredita em nós. E o reino de Deus está sendo construído dentro de cada um de nós, a cada passinho que nós estivermos dando na prática do amor e da caridade. Meus queridos irmãos, muita gratidão pela oportunidade recebida, pela paciência de todos vocês. Muito obrigada por toda a colaboração que houve, por todos os comentários, tudo que agregaram aqui à nossa construção, porque isso não foi uma palestra, foi uma construção. Muito obrigada, gratidão. Devolvo a palavra para o Paulo. Agradecemos aqui a Regiane que nos conduziu nessa tarefa. E agora, já que estamos todos imbuídos para amar uns aos outros, cabe agora fazermos a caridade, que é a expressão do amor que mais nós conhecemos e que talvez não a pratiquemos tanto quanto desejaríamos. E essa caridade é exatamente fazermos uma vibração, uma irradiação aos nossos irmãos suicidas. Portanto, convido-os para juntos, agora, orarmos em favor desses nossos irmãos tão necessitados. Mestre amigo, ao te conhecer, o nosso panorama se modificou. Ainda não alcançamos os níveis desejados, mas seguramente podemos dizer que estamos no caminho. É por termos nos equivocado no passado
e sabendo da tua lição, colocamos em prática aos sábados essa tarefa de irradiarmos em favor de nossos irmãos que cometeram suicídio. Eles buscaram sair das suas condições dolorosas e sofridas, imaginando que, aniquilando o corpo, estas aflições dolorosas, esses sofrimentos desapareceriam. Foram surpreendidos por uma realidade que talvez desconhecessem, a realidade do espírito imortal, da vida após a morte do corpo físico. E por que não alcançaram o intento de livrarem-se das dores, dos sofrimentos, das angústias, das aflições? Agora experimentam ainda mais aguda estas mesmas aflições. Venho te pedir por eles, querido Mestre, a tua ação beneficente, que se apresenta através de inúmeras mãos outras, benfazejas, para minorar essas dores. Outros tantos estão agora a comando de Maria Santíssima para lenir esses corações doloridos, secar as lágrimas de arrependimento que talvez esses irmãos estejam vertendo, as lágrimas de tristeza, colocar um lenimento em suas feridas. Enfim, o amor em ação é algo fenomenal, que modifica a panorama dessas criaturas na medida em que seus corações e suas mentes são tocadas. Também queremos dizer a eles que, de nossa parte, eles podem contar com o nosso perdão, a nossa compreensão. E pedimos, Mestre, para que a tua benevolência também alcance os familiares desses irmãos, porque também eles estão sofrendo. Alguns sofrem no recanto de suas almas, sem querer transparecer aos demais a sua dor. Mas no fundo, Mestre, a criatura sofre. Por isso as tuas bênçãos é o momento de refrigério para todas elas. Também te pedimos pelos nossos irmãos que são sistemáticos suicidas, cometendo nas últimas reencarnações sucessivamente. Hoje, talvez, alguns deles já estejam reencarnados. E queremos dizer que podem contar conosco nesses momentos difíceis da provação atual, onde ali precisarão escolher o caminho da continuidade na vida física ou renunciar à dádiva que Deus lhes concedeu de habitar um corpo novo. Também queremos pedir, Mestre, e a nossa equipe de benfeitores, para alcançar os nossos irmãos que estão na ideação suicida, ou aqueles outros que já fizeram as tentativas. E se tiver, Mestre, agora, nesse instante, alguém tentando cometer o suicídio, que essas tuas falanges de benfeitores os alcance, e que as nossas vibrações possam também estar junto nesse momento, para envolvê-los em esperança, a fim de que concedam-se um tempo a mais e adiem
o que estão tentando. Porque tudo muda. A vida é dinâmica. É um suceder de fatos, sempre todos eles impermanentes. Por isso a dor de agora, daqui a pouco mais, pode ser o motivo da nossa felicidade, da nossa alegria. Porque passado o fato, todo esse panorama modifica-se para melhor quando buscamos Jesus para os nossos corações. Te agradeço, Mestre, nesse momento, por toda essa ação benfazeja e por todos vocês que nos acompanharam nesta irradiação aos suicidas, pedindo aos benfeitores que nos iluminem com suas bênçãos, tanto quanto continuem atendendo às necessidades de nossos irmãos que estão nesses processos suicidas. Assim seja. Solicito agora aos médiuns aplicadores de passes que se posicionem para a nossa prece final, quando estaremos também aplicando o passe aqui em nossa sede. Elevando o pensamento a Jesus, queremos agradecer por este momento, Mestre, pelo momento em que aqui estamos fazendo a nossa doação, ou o momento pelo qual nós estamos recebendo as doações. Estamos junto a irmãos encarnados e desencarnados, também ávidos de energias refazedoras, vitalizadoras, estimuladoras. Por isso, querido Mestre, ao recebermos esses influxos amorosos, potencializados pelos benfeitores, estejamos receptivos, imaginando essas vibrações nos alcançarem e internalizarem-se em nós, produzindo bem-estar, a alegria de viver, a gratidão a esse momento, a gratidão a Deus, a gratidão à vida, a gratidão à nossa família, a gratidão ao nosso amado país. Mas também a gratidão a este amado planeta Terra, belo planeta Terra, nossa morada sideral. Assim, querido Mestre, dê-nos a permissão para que possamos encerrar a atividade desta noite. Assim seja. Muito obrigado pela participação de todos vós que aqui participaram presencialmente. Muito obrigado a todos vocês que também nos acompanharam aqui na plataforma do Facebook, interagindo conosco. Foi gratificante esse momento. Lembro que amanhã pela manhã, às 9 horas, temos um compromisso, o momento diário de oração. Aguardo-vos lá, com a permissão de Deus. Até lá, boa noite, fiquemos na paz de Jesus e nas bênçãos de Deus. Boa noite.